E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais uma aula. E nessa aula nós vamos aprender como criar de fato, uma rede falsa, um fake AP. E nesse ataque nós vamos fazer mais especificamente um Twin Evil. Nós vamos criar o irmão gêmeo ali de uma rede conhecida. Vamos deixar ela aberta e vamos deixar a internet funcionando nela normalmente, ou seja, a pessoa vai conseguir se conectar nessa rede e vai conseguir mexer na internet normalmente. Porém, todos esses pacotes vão passar pelo nosso computador, né? Assim nós vamos poder monitorar o tráfego, né? Capturar senhas, etc. Né? E para isso a gente vai precisar obrigatoriamente duas placas de rede. Você fala assim, duas? Nossa, como que eu vou fazer? Né? Eu só tenho uma. Na verdade, se você já tem uma placa, na verdade, no seu notebook provavelmente você tem duas placas. Você tem uma placa local, que é a placa cabeada, e a placa USB, né? Além disso, você já deve ter adquirido para usar na máquina virtual uma placa USB, né? Wi-Fi. Então sempre você vai precisar de duas placas. Obrigatoriamente uma delas vai ter que ser USB, Wi-Fi. Aliás, não precisa ser USB, mas tem que ser Wi-Fi para você criar o fake AP. Se você estiver usando a máquina virtual, precisa ser um USB para a gente utilizar, igual a gente já utilizou em diversos outros ataques. Se você tiver em um live USB, você pode usar do seu notebook mesmo, mas é importante você se conectar à internet através da sua rede cabeada, né? Então vamos lá, vou abrir o Kali Linux, né? E a primeira coisa que nós devemos fazer é passar o nosso dispositivo USB, né? Aqui para o nosso Linux. Aqui ele não reconheceu, é, então eu vou desconectar e conectar novamente. Lembrando que com o ifconfig você faz isso, né? Você dá uma checada para ver se está tudo certo. Deixa eu me conectar novamente. Ó, dei novamente o ifconfig. Depois de um tempinho apareceu aqui, WLAN 0, né? Beleza, minha placa de rede está aqui, né? Outra coisa muito importante, qual você não vai conseguir fazer esse ataque sem arrumar isso, é o seguinte. Se você olhar aqui nas propriedades da sua máquina virtual, VM Settings, ela vai criar uma placa de rede virtual. Ou seja, a sua máquina virtual tem uma placa de rede virtual que se conecta à rede, né? A sua rede aí. Geralmente ela vai estar aqui no modo NAT, ou seja, aqui ela vai criar uma sub-rede dentro do seu computador, né? Só que a gente precisa passar para o modo bridge, ou seja, vai emular que está conectado à sua rede física, à sua rede com o seu roteador, ou seja, vai ficar na mesma rede que o seu computador. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, você vai ficar no mesmo range de IPs, né? Então, se eu vim aqui e der uma olhada no meu IP do Windows, der um ipconfig, posso ver que o meu IP é 192.168.1.104, né? E aí, se eu dar um ifconfig aqui, eu posso ver que o meu IP aqui é 192.168.1.105, né? Então, pode ver, a gente está na mesma rede. Caso você estivesse no modo NAT, estaria com um IP aqui totalmente diferente em outra sub-rede, né? Não estaria na mesma sub-rede. Né? Então passe para o modo bridge, se necessário dê um reboot aí na máquina virtual e tudo mais. Né? Beleza, tanto essas duas configurações já é meio caminho andado. Né? Agora nós vamos passar a nossa placa de rede para o modo de monitoramento, né? Armon CNG Start WLAN 0. Beleza, conseguimos ligar a nossa interface de monitoramento WLAN 0 MON, né? E agora nós vamos especificar nosso alvo. Para o dump.ng WLAN 0 MON, né? Bom, já escaneei o suficiente. Tá aqui, o meu alvo vai ser o solid, né? E tá aqui o... Na verdade, a gente nem vai precisar do BSSD, porque nós vamos copiar só o ESSD. Por quê? A gente poderia copiar o BSSD? Poderíamos copiar o BSSD também. Porém, nós vamos copiar só o ESSD. Por quê? Porque mais à frente nós vamos fazer um ataque de desconexão.
E o ataque de desconexão, a gente vai mirar o BSSD. Então, a gente não quer ser atacado também por esse ataque de desconexão. Então, só a gente criar uma rede com o mesmo nome, o computador, o celular, o dispositivo que for, vai entender que esse dispositivo faz parte da mesma rede, né? Que é a mesma rede, né? Que é meio burro isso, né? Mas é assim que funciona. Então, nós vamos copiar só isso aqui. Então, vou dar um copy aqui no Solid. E que ferramenta nós vamos usar para criar esse AP falso? Simples. Mais uma ferramenta da Switch Aircraft que chama Airbase NG, né? Então, um tracinho E, a gente vai especificar o nome, o ESSD, Solid, né? Tem que ser idêntico ao nome qual você vai copiar. Ou simplesmente você criar qualquer nome aí, mas aí no caso não seria um ataque twin evil, né? Seria outro tipo de ataque, o fake AP ou rogue AP. Aí vamos especificar o canal precisa ser o mesmo também, é o canal 11, né? Preferencialmente o mesmo, não necessariamente precisa ser o mesmo, mas preferencialmente o mesmo. E vamos passar também esse argumento tracinho P, que é para que esse roteador responda e a pessoa consiga se conectar, né? Qualquer pessoa consiga se conectar. E nossa interface de monitoramento, WLAN 0mon. Beleza, ó, pode ver, ó. Aqui ele criou uma nova interface, a T0, né? E criou um access point. Tá, começou. Se eu vim aqui no meu Windows, pode ver que tem duas redes Solid, né? A minha real, que eu estou conectada, né? E uma falsa aqui, ó. E esse símbolozinho aqui está aparecendo, por quê? Porque a rede está aberta. Eu não coloquei nenhuma senha nessa rede, ela está aberta. E é lógico que eu não coloquei nenhuma senha, porque eu quero que alguém se conecte nela. Se eu colocar a senha, ninguém vai conseguir se conectar, né? Se bem que aqui no Airbase você também consegue mexer, colocar senha, mas não é esse o nosso caso, né? Mas e aí? Agora eu posso vir, me conectar e vai funcionar, beleza? Ixi, cadê a rede? Caiu lá para baixo. Não, eu posso até me conectar. Eu vou conseguir me conectar. Talvez vai ficar conectando, vai conectar, mas talvez até conecte. Só que o que vai acontecer? Eu não vou pegar um IP, a minha rede não vai funcionar. Por quê? Porque não tem nenhum servidor DHCP rodando aqui no meu roteador falso, né? Porque na verdade não é um roteador, é simplesmente a minha placa de rede. E todo roteador, esse roteador que você tem em casa, dentro dele ele tem um servidor chamado DHCP. O que esse servidor DHCP faz? Ele distribui IPs dinâmicos na rede. Então é o seguinte, quando você se conecta ao roteador, ele te dá um IP, 9268.1.100. Aí outro se conecta, 9268.1.101. E assim por diante, né? Então a gente precisa fazer a mesma coisa aqui com o nosso Kali. Nós precisamos transformar o nosso Kali num roteador de verdade, né? Então para isso a gente vai adicionar algumas rotas, algumas tabelas, né? E vamos instalar também um servidor DHCP. A primeira coisa que a gente precisa fazer, a gente já iniciou aqui a nossa interface, né, do fake AP em AT0. Mas ela não está configurada corretamente ainda no Linux. Se você vir em ifconfig, ela nem aparece. Ó. Tá aparecendo ETH0, LO, WLAN0mon. Tem que aparecer a nossa AT0. Então nós vamos ligar a configuração dela. Ifconfig AT0 up. Se eu der novamente um ifconfig, pode ver que apareceu a AT0 aqui, né? Inclusive com o MAC address e tal, né? E aqui, ó, é o MAC address da nossa placa de rede. Caso você queira aqui no Airbase criar com outro MAC, você pode também. Tem a opção de você criar com um MAC falso, né? Mas aqui eu deixei com o MAC de fábrica mesmo, né? Já em diversas ocasiões eu já falei que não adianta você ficar trocando, isso não vale de muita coisa, né? E agora nós vamos atribuir um IP, pode ver que não tem nenhum IP atribuído aqui. Nós vamos atribuir um IP a esse AT0, né? E como nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer o seguinte, ifconfig AT0 192.168.2.0, aliás, 2.1/24. Por que esse IP 192.168.2.1? Bom, por quê? Porque a minha rede local, como eu já mostrei para vocês, é a .1.1.
Se eu criar aqui ponto 1.1, vai dar conflito. Então eu tenho que criar com outra rede, né? Ou uma outra subrede. É o ponto 2.1, né? E esse barra 24 é uma máscara de rede, onde eu falo assim, quais casas aqui do IP vão variar. Para isso eu estou falando que a quarta parte aqui do meu IP vai variar, né? Vai ser um roteador que vai atribuir endereços de IPs que vão variar nessa faixa, né? E Enter. Opa, aqui eu errei o comando. Beleza, vou dar novamente só um if config. Pode ver o AT0 está aqui em cima. Está aqui o endereço de IP dele, 2.1, e está aqui a máscara de rede, né? Falando aqui, ó, o ponto 0 aqui indica que vai variar, o 255 indica que não vai variar. Então, assim, quem se conectar vai ser o ponto 2.2, ponto 2.3, ponto 2.4 e assim por diante. Eu acho que isso a gente vai definir agora mesmo, né? Como realmente isso vai ser feito. Se eu dar um comando route, eu vou ver as rotas, né, de pacotes de IPs aqui no meu sistema, né? Pode ver que aqui tem uma rota, que é a rota padrão default, que vai para o gateway 192.168.1.1, e é onde está a minha internet de fato. Agora eu preciso criar uma outra rota que não está aqui, que é a que liga, que cria um novo gateway no 192.168.2.1, né? Então vou fazer o seguinte, route add-net 192.168.2.0 netmask 255.255.255.0. Pode ver que está aqui já, 192.168.2.0, né? E GW é o gateway, né? 192.168.2.1. O que eu estou falando? Eu estou falando assim, quem pegar os IPs .2 ponto alguma coisa, que é o que esse 0 e esse netmask aqui estão simbolizando, o gateway deles vai ser 192.168.2.1. E Enter. Se eu dar novamente um route, pode ver que apareceu uma nova rota aqui, né? Então, estou falando, ó, quem tiver esse range de IPs vai ter esse gateway. O que significa o gateway? É onde ele vai buscar a conexão de internet, né? Beleza, então assim, quem se conectar à minha rede falsa vai receber um IP 192.168.2 ponto alguma coisa, ponto 100, ponto 101, alguma coisa, e vai ter como gateway 192.168.2.1. Né? Simples, é como se a gente estivesse conectando a o nosso roteador. A gente criou um do zero, né? A gente criou um roteador do zero usando software. Né? E é exatamente assim que o seu roteador funciona lá no... seu roteador real funciona com um server exatamente igual a esse aqui, usando regras exatamente iguais a essa aqui, usando um kernel básico do Linux ou de algum BSD, algum sistema Unix-based, né? Bem pequenininho e tal, mas ele funciona mais ou menos desse jeito aqui, é a mesma coisa. E agora, finalmente, a gente vai instalar nosso servidor DHCP. Ele não vem por padrão no Kali Linux, então a gente tem que instalar. Então é o seguinte comando, apt-get install isc dhcp dhcp server, né? O meu aqui já está instalado, né? Então não precisei instalar, mas aí você vai precisar, vai apertar Enter, vai aparecer a confirmação se você quer instalar, você diz que sim, né? Beleza. Ele vai instalar o DHCP Server. E aí agora a gente precisa configurar esse DHCP Server antes de ligar ele. Para isso a gente vai dar o seguinte comando, nano, editor de texto que você preferir, né? Vou usar o nano, dhcpd.conf/etc, que aqui a gente vai criar um arquivo de configuração. E eu já criei esse arquivo de configuração, mas aí no seu não vai aparecer nada, esse arquivo nem existe. Você vai ter que criar, você vai ter que digitar tudo isso daqui. Eu vou deixar esses comandos todos aí na descrição da aula, para você, se você não quiser digitar ou estiver errando alguma coisa, né, não estiver funcionando, você pode copiar. Isso aqui é o seguinte, eu vou falar, ó, aqui eu vou dar alguns... isso aqui são configurações do servidor DHCP, ou seja, o servidor DHCP entende cada comandinho desse daqui, né? São propriedades que eu passo ali para ele. Então,
Aqui eu passo alguns timeouts, eu falo, ó, você pode soltar, tipo, ó, falo, ó, se alguém pegou um IP, você guarda esse IP durante algum tempo, né, para a pessoa. E aqui embaixo são configurações assim, que você pode escolher ao acaso aqui. Essas aqui são as configurações comuns, né? E aqui embaixo eu defino a rede, né? Que vai ser o 92.168.2.0 e que vai variar o último dígito aqui, através dessa netmask, né? Dessa máscara de rede. Aqui eu abro uma chave e falo exatamente certinho como eu querer isso, né? Ó, vou querer o broadcast address em 92.168.2.255, que também é um padrão, né? E aqui as rotas 92168.2.1, beleza, né? Em definir meu gateway. E aqui embaixo uma opção importante, domain name servers 8.8.8.8. O que é isso aqui? Isso aqui é o servidor DNS, né? Onde vai traduzir os endereços lá que você digita na barra do navegador para IPs, né? E esse 8.8.8.8, esse 8.8.8.8 é o servidor DNS do Google padrão. Então passei esse servidor, né, a pessoa que se conectar à minha rede vai ter como servidor DNS esse 8.8.8.8, né? E o range eu falo, ó, os IPs de quem se conectar vai variar dos ponto 100 até o ponto 175, né? Beleza, fechei aqui, dei um Ctrl X. Então eu vou dar um Ctrl X e vou apertar o Yes, o Y Enter para salvar, né? Aqui no meu vai aparecer nada porque eu não mexi no arquivo, não vou precisar salvar, mas no seu você vai precisar salvar o arquivo, né? Beleza, salvei esse arquivo. Agora nós vamos inicializar esse arquivo. O que nós vamos fazer? Inicializar o servidor DHCP. Então a gente vai dar o seguinte comando, dhcpd espaço tracinho cf. Esse tracinho cf eu vou passar o meu arquivo de configuração, dhcpd.conf, e um tracinho pf. Aqui eu vou passar o arquivo de PID, ou seja, um arquivo que vai guardar as informações se o servidor está rodando ou não, né? Beleza. E por fim eu passo o AT0, né? Que é a interface onde meu servidor vai responder, né? Beleza. Ele vai aparecer algumas coisas aqui, se não der nenhum erro, tranquilo, é isso aqui mesmo, né? E agora eu preciso iniciar de fato o servidor DHCP. Para isso eu vou dar o etc barra init.d barra isc dhcp tracinho server start. Ele vai falar, tá inicializando, beleza, ok, inicializou o servidor DHCP. Agora só ficou faltando uma coisinha. Eu vou conseguir me conectar, né, no roteador falso, vou receber um IP, né, só que a internet não vai funcionar. Por quê? Porque ele está falando ó, que o meu gateway é um 92, você lembra que a gente definiu aqui, ó, 192.168.2.1. Mas esse gateway meu é meu, tipo, eu não sou um provedor de internet. O cara vai se conectar, vai receber um IP, o 92.168.2.100, vai receber um gateway, 92.168.2.1, mas ele vai se conectar, vai tentar se conectar na internet, mas ele não vai conseguir, não tem conexão de fato com a rede, né? Eu não sou um provedor de serviço de internet. Então é aí que está o pulo do gato. Eu vou fornecer, eu vou fazer uma gambiarra aqui, que eu vou fazer uma ponte entre o meu 192.168.2.1, que é o meu AP falso, por uma ponte para o meu 192.168.1.1, que é o meu gateway que realmente me fornece internet. E para isso eu vou usar um programinha chamado iptables, né? O iptables é um programinha do Linux. Ele vem de fábrica, digamos assim, na maioria das distribuições Linux. Ele funciona como um firewall, mas ele também funciona como um direcionador, um roteador de pacotes. Então nele você pode falar, se um pacote chega de determinado IP em determinada porta, jogue para outro IP, para outra porta, né? Ou se um pacote chega em tal porta, bloqueie. Se um pacote chega de tal IP, bloqueie. Se um pacote chega de determinado IP, aceite.
né? Eu posso criar várias regras no iptables, né? Como o próprio nome diz, é uma tabela de IPs. Eu crio várias regras ali para falar como os pacotes vão se comportar dentro do meu sistema, né? Então é isso que a gente vai fazer. Todo pacote que chegar para 192.168.2.1, a gente vai mandar para o 9268.1.1. É simples assim, é uma rota. Por isso a gente vai criar só duas regrinhas dentro do iptables. Então vamos lá. Antes da gente criar essas regrinhas do iptables, a gente precisa habilitar uma propriedade no nosso sistema, que é a propriedade ipforward. Ou seja, a gente vai deixar nosso sistema jogar pacotes de um IP para o outro. Né? A gente vai falar, ó, se chegar nesse IP, manda para outro, mas eu preciso habilitar isso. Eu posso falar para o sistema, falar assim, ó, eu quero que você deixe o iptables fazer isso. Né? Senão a gente, por padrão, isso aí vem desabilitado. Então, tá nesse arquivo, ó, cat barra proc barra sys barra net barra ip v4 barra ip underline forward, né? Olha lá, deu um cat, pode ver que está 0. Ou seja, está desabilitado o IP forward. Não vou conseguir jogar pacote de um IP para o outro. Então eu preciso ativar. E para eu ativar, vocês já devem estar pensando aí, tem que colocar um 1 no lugar do 0. Então é simples, eu posso simplesmente editar esse arquivo, é um arquivinho de texto puro, né? Ou se não, dou o seguinte comando, echo 1 barra proc barra sys barra net barra ipv4 barra ip forward. O que esse echo faz? Ele pega e joga um lá para dentro, né? O sinal de maior ali, ele joga para dentro do arquivo. Vou dar novamente um cat. Ó, pode ver que ele retornou o valor 1, né? Então tá o valor 1 lá dentro. Beleza, ativei o meu IP forward. É importante você sempre checar o IP forward, porque quando você reinicializa o sistema, dá um reboot, pode ser que ele volte para 0, né? Sempre ele vai voltar para 0, né? E agora nós vamos fazer as regras no iptables, mas antes a gente vai limpar o iptables, caso ele já tenha alguma regra que você já tenha criado e tal, né? A gente vai precisar limpar tudo, né? Então vamos dar um flush iptables, tracinho table nat flush iptables delete chain. Vou deixar todos esses comandos aí na descrição, né? Porque é difícil realmente você acompanhar só vendo no vídeo, né? iptables, tracinho table, nat, tracinho delete, chain. Table. Isso aqui, pessoal, vocês não vão precisar decorar nunca na vida de vocês, né? Lógico que depois de um tempo você mexer, você vai acabar decorando. Mas se você não decorar, você tem que entender o que você está fazendo, entendeu? Porque aí você procura na internet, como que eu faço tal coisa no iptables? E aí vão estar os comandinhos lá certinho, entendeu? Você não precisa decorar, porque são comandos extensos, né? Então lá, iptables. A gente limpou o iptables completamente. Agora nós vamos adicionar as regras que vão valer, né? Então, ó, iptables table nat, tracinho append, né? Post routing, é tudo maiúsculo, importante, né? Tracinho out, tracinho interface eth0, tracinho j, masquerade, né? Assim. Enter. Opa, deu um erro aqui. Descobri que é o erro, eu coloco tables, aqui é table. Beleza. E o que essa regra está falando? Está falando, ó, depois que você terminar de rotear o pacote, ele sai pelo ETH0, ou seja, ele vai para o ETH0, que é a minha conexão cabeada, que é onde realmente tem conexão, né? E agora a gente vai fazer a regra aqui da entrada, né? Para aceitar. Então, lá, iptables, tracinho append, forward,
forward, sem tracinho, in interface at0 j accept. O que eu estou falando aqui? Estou falando assim, quando chegar alguém no at0 para aceitar, né? E para dar um forward, ou seja, mandar o IP de um lado para o outro de acordo com as nossas rotas, né? Enter. Beleza, tá pronto nossas regras, né? Tá tudo pronto aqui. E agora o que eu vou fazer? Eu posso vir aqui e me conectar com Windows? Até poderia, mas vai cair a minha conexão aqui do Linux. Cai na minha conexão do Linux, eu acabo com o ataque man in the middle, porque não vai haver conexão, a pessoa não vai conseguir mexer em site nenhum, pronto, né? Então eu preciso de um terceiro dispositivo. No caso, eu vou usar o meu celular, né? Então, não vou mostrar a tela do celular aí, mas não vai ser necessário. Eu passei aqui para o outro terminal, onde eu deixei o Access Point rodando, falso, né? Então, eu vou ligar a Wi-Fi do meu celular e vou me conectar na rede falsa. Ó, pode ver que apareceu aqui que tem alguém se conectando, né? Aparece o Mac, né? Olha, essa pessoa tentou se conectar, né? Se associou. Beleza, meu celular está conectado na rede falsa já. E agora, o que eu faço? Ó, eu aqui no meu celular, aí você tem que testar aí na sua casa, né? Estou navegando normalmente na internet. Então eu consigo entrar aqui no site da Globo, consigo entrar na Solid, consigo entrar em qualquer lugar. Só que aí, mas e aí, como é que a gente faz agora? Não está aparecendo mais nada aqui, o que a gente faz? Bom, agora a gente vai usar um outro programinha. O programinha chamado Wireshark. Então eu vou abrir aqui meu Linux numa tela completa. Vou vir aqui Applications, Kali Linux, Top 10 Security Tools, ou seja, uma das ferramentas mais usadas, e o Wireshark. O que esse Wireshark faz? Ele simplesmente, provavelmente vai dar esse erro aqui, coloca OK, não, simplesmente ignore. Abra o programa. Esse Wireshark, ele consegue pegar todos os pacotes, né, que trafegam na rede em determinada placa, né, e mostrar pra gente o que está acontecendo ali, né. Então, o que a gente vai aparecer essa interface aqui, interface gráfica, tal, bonitinha, é fácil de usar até, né. Então, você vem aqui em AT0 e dá um Start. AT0 é a interface que nós vamos monitorar, né. Clica aqui e Start. Beleza, estamos já monitorando qualquer pacote que passa nessa rede AT0, né? Que é o nosso AP falso, né? Pode ver que está aparecendo um monte de coisa aí, provavelmente é tráfego do meu celular, dos aplicativos em plano de fundo, né? Pode ver que diversos protocolos, TCP, TLS, ARP, né? Diversos pacotes, diversos tipos de pacotes de todas as camadas possíveis da rede, né? Só que aí nós vamos querer filtrar esse tráfego para coisas realmente que importam para a gente. O que importa para a gente? É capturar, por exemplo, alguma senha de um formulário, né? Então o que a gente vai fazer? Vai filtrar aqui em cima. Ó. Se você vir aqui em Filter, você pode simplesmente colocar HTTP. Filtrei. Não tem nada HTTP, mas vou entrar num site aqui, ó. Deixa eu entrar no G1. Beleza, olha o tanto de coisa que ele apareceu. Então, todos os gets, tudo que acontece dentro do site, ele mostra aqui para mim, né? Então, aqui, se eu clicar aqui em cima de um pacote qualquer, posso ver que o protocolo é HTTP, né? E aqui existem, por exemplo, os pacotes GET, né? Ó, pacote GET. E aqui ele, ó, host, horizon.globo.com, né? Alguma imagem, alguma coisa que ele baixa, né? Aqui pode ver, ó, tem imagem, né? Media type, image, né? Aqui ele dá o string de dados, né? Tá aqui o string de dados até em hexadecimal. Só que a gente vai procurar por um
post, né? Então, interessante seria a gente filtrar isso aqui mais ainda por um método post. Bom, posso vir por assim, http.request.method igual, né? Eu vou pôr um post aqui. Beleza. E aqui eu posso criar diversos outros filtros, como esse filtro de IPs, né? Então posso vir aqui e colocar assim, ip.address tal, né? ip.src tal, né? Então eu falo assim, ó, IPSRC, o meu IP, né? Mas aqui eu eu vou colocar, só tem um dispositivo, né? Pode ver que não apareceu nada post, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou entrar no Caveira Tech, que não é um site criptografado, ou seja, não tem um HTTPS, né? Bom, eu estou entrando, entrou aqui, mas eu não fiz nenhum post ainda. E agora eu vou fazer o seguinte, vou tentar me logar, né? Então é o seguinte, ó, curso @solid. Eu estou colocando aqui o nome de usuário. Vou botar aqui o nome de usuário, curso Wi-Fi e a senha solid, né? E vou dar um logar esse aqui no site. Ó, vou clicar agora. Cliquei. Ó, pode ver que ele já pegou o post. Aqui, ó. Pode ver que ele pegou o post. Ó, ele me deu o source, que é o IP do meu celular, que é o 92.168.2.100. Destination, que é o IP do fórum, né? 104.28.15.67. Né? Então, o que eu posso filtrar por destination? Falar, eu quero filtrar por posts no Google. Então, eu coloco o IP do Google, né? E aí, pode ver que, ó, ele me dá nessa parte Hypertext Transfer Protocol, ou seja, no protocolo HTTP, né? Eu pego os dados aqui, né? Aqui tem diversas outras camadas do pacote, né? Desde a camada física, né? Embaixo mesmo, né? Camada de rede básica, até a camada do IP, né? Até a camada TCP, até chegar no Hypertext Transfer Protocol, né? No HTTP. E aqui ele dá o post, né? Aqui ele fala, ó, deu um push na página fórum/login2, né? E aqui, ó, e aqui embaixo ele mostra exatamente qual foi o post, né? Line Based Text Data, tá vendo? Aqui, ó, user curso Wi-Fi, password ele deixou 0, que isso aqui é uma proteção da aplicação do fórum, e o hash password é isso daqui. Ou seja, o fórum cria ali artificialmente uma hash, envia somente essa hash. Mas isso não significa de nada, eu já capturei essa hash. Quando eu posso usar o tamper data para injetar no campo hash password, essa hash aqui. Eu vou conseguir me conectar, né? Apesar de eu não ter visto a sem texto, né? Eu tenho a hash aqui. Lógico, esse usuário aqui não existe, essa senha também não existe de verdade, né? Só coloquei aqui. Qualquer coisa que eu colocasse ali, mesmo dando erro na conexão, eu consigo capturar. Lembrando que isso é para tráfego não criptografado, sem o HTTPS, né? Se tiver o SSL rodando, eu não vou conseguir descobrir o que está escrito ali. Por quê? Porque simplesmente está criptografado, né? Somente o servidor e o cliente vão conseguir ler. Existem métodos para descobrir isso? Sim, como eu disse, sai do escopo do curso. E mesmo os métodos que existem não são muito efetivos, né? Hoje em dia, com as proteções que nós temos nos nossos navegadores, dos sites e tudo mais, né? Não é muito efetivo. Então, daqui a gente tira muita coisa, muita lição dessa aula, né? Primeiro, não conectar em redes públicas, né? Não usar redes públicas, evitar usar redes públicas, né? A gente não sabe o que está acontecendo ali. Ah, outra coisa, isso aqui é um ataque twin evil. Eu esqueci de falar uma coisa muito importante, inclusive, né? É o seguinte, eu criei uma rede igual, né? Se eu inclusive vim aqui dar um aerodump para CNG wlan 0 mon, vão aparecer duas solid, uma aberta e uma com senha. O dono
da rede, vai estar lá rodando a rede normal, vai estar funcionando a rede dele. Para que ele vai se conectar na minha? De duas umas. Se a rede for aberta, como no aeroporto, num shopping, num hotel, e tiver aquela segunda senha, se o seu sinal for mais forte, ele vai se conectar no seu sinal, né? Só que se a rede não for aberta, tiver senha, igual no caso aqui a minha, ela é WPA, né? E a outra é aberta, a falsa é aberta, eu vou precisar fazer a pessoa da WPA cair até ela encher o saco e falar, nossa, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. A conexão dela não funcionar, até ela ver lá que tem um outra solid, né? E falar, ó, deve estar com algum problema, deixa eu conectar nessa outra aqui, né? Até a pessoa fazer isso. E como a gente faz isso? Com o nosso velho bom ataque de desautenticação, né? Então posso vir dar um replay tracinho ng tracinho 0, né? Posso botar aqui 1 milhão, 10 mil, né? Ele vai ficar lançando esses ataques. E tracinho A e colocar o BSSD de ataque. No caso, esse aqui, né? E WLAN 0 mon. Beleza, eu vou parar, né? Olha, aqui ele está falando que deu problema no canal, né? Então a gente precisa fixar a gente precisa pelo menos parar aqui o aerodump, né? Tem que parar o aerodump para fazer esse ataque. Então, só a gente dar esse comando. Eu não vou dar porque vai cair a minha conexão. Deixa quieto, né? Bom, é isso aí. Nossa aula vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.